inspire nesse movimento. Saúde, bem-estar e acolhimento. Se inspire nesse movimento. Saúde, bem-estar e acolhimento. E aí, pessoal, tudo certo? Gente, hoje mais um Momento SBA, um momento no qual nós vamos conversar com vocês a respeito de um tema que está muito em alta e de suma importância, né? A gente ter informação para que nós possamos aí trabalhar a prevenção, que é o quê? A dengue. Gente, vocês têm ouvido muito falar esse assunto aí ultimamente, está à tona, né, da importância de nós termos cuidados aí com os focos da dengue. E para isso, nós convidamos a Marinice Teleginski, que é a responsável técnica do programa de dengue aqui de Florianópolis. Marinice, seja bem-vinda ao nosso Momento SBA. E acredito que hoje nós vamos ter muito o que conversar a respeito desse assunto, que muito tem se falado nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, né, Marinice? Seja bem-vinda. Olá, Charles, muito obrigada a todos, né, por estarem nos prestando atenção nesse assunto que está tão debatido e tão importante e, infelizmente, está tão na moda, né, e não só a dengue, mas as arboviroses em geral têm gerado uma preocupação constante na população e é uma ótima oportunidade para a gente estar conversando a respeito disso. Show de bola, Marinice. Marinice, para a gente começar, já que a gente está aqui falando, né, da dengue, acho que você trazendo as arboviroses no geral também acho que é muito legal e fica à vontade para se em algum momento, né, quiser trazer algum tipo de informação ou dado, também fica a seu critério. Marinice, por que é importante nós falarmos com quem nos acompanha sobre esse cuidado com os focos da dengue? Por que ter essa preocupação, ter essas medidas de prevenção sempre no nosso radar? Então, veja bem, Charles, se a gente entende que o mosquito se cria em água parada e a gente continua tendo aumento de casos positivos e a presença constante do mosquito, significa que a tarefa de casa a gente não está fazendo da maneira correta, né? Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre lembrando a população que é isso, é não deixar a água parada. Esse é o principal clichê dessa história toda, como o mosquito se prolifera. Cada mosquito, né, vai procurar esses locais para poder colocar os ovos, então a gente não pode deixar que esses locais estejam disponíveis, né? Que eles não estejam com água e que eles não estejam disponíveis para momentos de chuva, porque se eles não estão com água no momento, mas eles poderão acumular água no futuro, eles são um local de proliferação do mosquito, né, futuramente. Então, por isso que a gente tem que sempre conversar com as pessoas, informar a população de que a tarefa é de cada um, né? Na minha casa, ninguém é responsável por ir lá e resolver o problema que está lá de água parada, sou eu mesma. Eu tenho que resolver isso e não deixar com que seja uma chance de ter um foco do mosquito da dengue nesse local. É mesmo porque, né, Marinice, a gente fica pensando assim, não existe espaço para se pensar, não, tem uma equipe que trabalha para isso, porque a pessoa, né, as pessoas que serão impactadas, prejudicadas devido a um foco de dengue serão os próprios residentes daquela casa. Então, se eu não cuidar, eu serei a pessoa afetada por isso. Então, o mínimo que eu posso fazer é cuidar do meu próprio espaço, né, onde socialmente a minha família, eu e minha família, nós estamos inseridos, né? Então, eu acho que esse trabalho individual ou de cada um é muito importante para a gente poder mitigar esse tipo de problema, né? Exatamente. Nós temos batido na tecla de que a responsabilidade ela é individual e coletiva, né? Porque assim, cada pessoa que ouve informações sobre controle de dengue, controle de mosquitos, ela se torna uma multiplicadora. Pelo menos a gente sempre espera que seja assim. Porque o que acontece? Eu vou entrar um pouquinho na parte específica do que acontece se uma fêmea do mosquito tiver ali e chegar na minha casa, tá? Para que as pessoas entendam. Então, se uma fêmea encontrar um criadouro do mosquito da dengue lá na minha casa, o que é um criadouro? Pode ser um ralo, então a gente tem encontrado muitos focos no ralo, né, em ralos nas casas. Se a fêmea encontrar esse local com água parada, ela vai buscar muito próximo da superfície do ralo e ela vai colocar os ovos ali naquela parede do ralo.
Então, quando ela faz isso, esse ovo pode ficar disponível até 1 ano ou mais de 1 ano. Então, o ovo do Aedes aegypti ele fica viável, disponível 1 ou mais de 1 ano no local. Depois disso, se ele entrar em contato com a água, 10 minutos, até 10 minutos depois já eclode o ovo e a larva já nasce. E assim, quando a fêmea coloca, ela não coloca um ovo. Ela faz o que a gente chama de salto em posturas. Então, ela vai e coloca num recipiente, depois ela procura outro recipiente, porque a estratégia desse tipo de inseto é que ele consiga colocar o maior número de ovos possível para garantir a espécie, né? Para garantir. Então, ela coloca muitos ovos num recipiente, depois ela vai e coloca muitos ovos em outro recipiente, e isso faz com que de cada ovo, se nascer uma fêmea, né? E a fêmea conseguir colocar de 400 a mais ovos, então é bem preocupante, né? É muito preocupante. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Se não tem água parada, se não tem recipiente para acumular água, não vai conseguir proliferar o mosquito. Se não proliferar o mosquito, não vai ter a doença, porque a gente tendo os sorotipos, né, disponíveis no município e uma população densa, é muito rápido, é muito fácil de se espalhar a doença para as pessoas. Poxa, perfeito. Eu acho que ficou até claro até para nós. Assim, eu não tinha essa noção, né, de como é muito fácil e muito rápido essa multiplicação, essa proliferação, né, do mosquito. E aí, a gente fala muito também desse... É até importante para quem está nos assistindo, nos ouvindo, entender um pouquinho. O maior foco de cuidado, eu acho que a gente parte para essa questão, mesmo a gente falando do individual e coletivo, eu acho que esse individual é importantíssimo, esse cuidado que a gente tenha na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos socialmente, eu acho que é importante. Isso é inegociável, né? E eu queria entender... Daí, contrapartida, como está sendo esse trabalho de vocês, ali do centro, vocês que são responsáveis aí por essa parte de controle de dengue? Quais são as estratégias que vocês também estão adotando para poder minimizar esses casos, esses focos, Marinice? Então, as nossas ações de controle vetorial, elas são pautadas num programa nacional da dengue, né, que já existe há muitos anos, e infelizmente, como a gente falou que a dengue já virou moda, né, entre aspas, acontece que a gente tem que, de tempo em tempo, dar uma renovada nas estratégias, enfim, mas basicamente, o que nós fazemos? Nós fazemos as visitas domiciliares, né, então os nossos agentes eles estão em diferentes regiões do município, né, todos os dias, e eles visitam as casas, e é bem importante também para a população entender que quando eles visitam as casas, eles precisam ser recebidos nas casas, porque é uma das dificuldades, sabe? É uma das maiores desafios assim, que a gente encontra no campo. A gente tem uma porcentagem muito alta de recusa das pessoas ou de imóveis fechados, porque as pessoas estão trabalhando, não estão em casa naquele momento, então tem diferentes dificuldades, né, no campo. Aí a gente faz essas visitas, nós fazemos atendimento de denúncias, então todo cidadão pode denunciar, pode formalizar denúncias sobre locais que ele está cuidando da casa dele, mas o vizinho não está. Opa, vamos denunciar, porque esse vizinho não está cuidando, e se criar foco na casa dele, vai para minha casa também o mosquito, né? Focamos no atendimento das denúncias, focamos em estratégias de estações disseminadores de larvicida, que são basicamente potes mesmo, parecido com esses potes de paçoca. Nós temos ali dentro um pouco de água embaixo, um tecido em volta desse pote com larvicida, nesse tecido molhado a gente faz para poder parar o tecido ali. E a gente deixa esses potes em locais que o mosquito consiga acessar. Então a gente deixa em local assim mais quieto, porque é o que em geral a fêmea faz, ela procura esses locais mais em silêncio. E assim, ela se suje com esse larvicida e ela leva esse larvicida para aqueles depósitos que o morador, nós, em casa, ou os agentes de endemias não conseguem acessar, não conseguem vistoriar. Então essa é uma estratégia que a gente usa aqui no município amplamente também. E nós usamos também uma estratégia que é chamada monitoramento de pontos estratégicos, que são todos aqueles locais que têm uma grande quantidade de depósitos que podem acumular água, né? Por exemplo, borracharias, sucatas, né, locais de acúmulo de sucatas, cemitérios, floriculturas, são locais que a gente sabe
que tem uma grande quantidade de objetos, depósitos ali, que vão acumular água, podem acumular água. Então, a gente coloca essas estações também nesses locais, para que o mosquito leve para os locais, para esses criadouros, que nós chamamos de criadouros crípticos, que são aqueles de difícil acesso. E também fazemos o monitoramento a cada 15 dias desses locais. Então, tem uma equipe que vai a cada 15 dias olhar esses locais se os responsáveis estão cumprindo com as orientações que são passadas, de não manter a água parada, não, né, choveu, fazer a vistoria e eliminar a água desses locais, para que a gente possa conter, então, a proliferação do mosquito. Basicamente são essas nossas estratégias, né? Mas a gente vai inovando todos os dias, porque a gente precisa, né, estar sempre atento. Então, às vezes extrapola, né, para isso, às vezes a gente está num local e o morador precisa ser ouvido. Então, a gente, né, também acaba atuando como, né, um bom ouvinte. Às vezes a pessoa mora sozinha, não se deu conta do problema da dengue na casa dela, porque ela é uma pessoa muito solitária. Então, a gente tem todo esse desafio também. Não se limita somente ali ao fumacê, que antigamente era muito comum, assim, você sabia, poxa, deve ter muita... Eu sou do Mato Grosso, né? E lá, dengue realmente também é muito endêmico, tem muita, né? Infelizmente. E a gente, desde muito novo, via o fumacê, sabe? Aqui, eu não sei se aqui em Santa Catarina é muito comum aquele carro do fumacê. Ainda passa aqueles carros nas ruas também. É ainda utilizado isso como estratégia para poder... Sabe, Charles, essa é uma pergunta muito boa, porque a maioria da população ainda não entende qual que é o objetivo do fumacê, né? E sim, nós usamos o fumacê. Só que o fumacê, ele só é eficiente se ele for combinado com as outras estratégias. Mas por quê? Porque o fumacê, ele só consegue atingir as fêmeas durante o voo, as fêmeas adultas. Ele não atinge as larvas. Então, vamos pensar aqui. Se a fêmea do Aedes aegypti é um inseto que se alimenta de sangue humano, ela vai estar lá fora ou ela vai procurar estar aqui dentro? Ela vai procurar estar aqui. Aí o caminhão do fumacê passa lá fora. Só que eu não abro a minha janela, eu vou fechar, porque está passando fumacê, né? E aí acontece que essa fêmea ela não é atingida. Então, ela vai continuar ali, ela vai continuar todo o processo de colocar ovos. Aí no outro dia o fumacê passa de novo, ou enfim, passa em outro momento. As larvas que ela colocou não serão atingidas novamente. Então, é muito importante que a população entenda que o fumacê é uma estratégia que nós usamos de uma maneira muito criteriosa. A gente primeiro recebe as notificações das pessoas doentes pela vigilância epidemiológica. Nós olhamos onde estão a concentração de maiores pessoas doentes, né, por algum tipo de arbovirose. E depois disso a gente observa isso, delimita um raio para a gente inspecionar e eliminar os criadouros desse local. E somente depois disso é que a gente entra com o fumacê, se a notificação nos chegou com tempo hábil também. Porque o que acontece? Às vezes eu fico mal hoje e só procuro a unidade de saúde depois de um bom tempo. E aí já passa o período de viremia que tem que ser respeitado para ser eficiente a aplicação do fumacê. Então, assim, as pessoas ligam muito para nós, sabe? E falam assim, mas moça, eu não consegui fumacê para vir aqui, eu queria fazer a solicitação, como é que eu faço? Não se faz a solicitação do fumacê. Quando a pessoa vê que tem uma grande quantidade de mosquitos, né, no local onde ela está morando, trabalhando, estudando, porque onde a gente for, né, a gente precisa entender que o mosquito está lá para se aproveitar. Principalmente, a primeira coisa que tem que fazer, tem algum criadouro aqui por perto, tem que eliminar esse criadouro. Tem que encontrar e eliminar ou proteger o local que está com água acumulada. Para somente depois, se continuar tendo um surto, uma transmissão sustentada nesses locais, é que a gente entra com essa estratégia por recomendação do Estado, inclusive. Não é uma decisão simples nossa também. Pô, que legal, importante, né? Importante a gente deixar isso muito claro na cabeça das pessoas, porque eu vou trazer novamente essa minha realidade. Eu lembro que a gente saía de casa para quando o fumacê passasse, né? Eu tenho uma memória de criança disso. Minha mãe sempre falava, deixa tudo aberto e vamos lá para a rua, porque se aquilo incomodasse, você estava na rua onde não teve muita a expansão desse gás, né, ali do fumacê todo, e aí a casa poderia ficar aberta com tudo entrando, então faz sentido hoje para mim isso, né, agora, te ouvindo aqui também, Marinice, acho que isso é muito importante. As pessoas, é um momento que talvez ali vai ser um
um desconforto para você, o cheiro, o odor ali e tal, mas tem uma importância aquilo, né? É importante que vocês deixem, então, o local bem aberto, né? Isso é uma grande recomendação aí, se passar o fumacê, deixem os ambientes bem abertos, a casa aberta, para que aí possa ter esse efeito que a gente espera, né? Dessa ação. E é importante a gente falar dessa conscientização, né? Que lá no começo você trouxe aqui essa parte dos multiplicadores, né? O quanto isso surte efeito também e pode contribuir para minimizar esses focos da dengue, né, Marinice? Exatamente. E especialmente porque, Charles, agora tanto o Ministério da Saúde viu que em nível nacional, tanto quanto agora no estado também, em nível de município, que nós observamos diariamente, temos um dado que é muito assustador, que é o que cerca de 70% a 80% dos focos encontrados, eles estão nas nossas casas ou nos nossos pátios, ao redor das nossas casas. Isso significa que não adianta a gente responsabilizar um órgão, que a gente não adianta a gente responsabilizar que tal empresa não está fazendo tal coisa, se a maioria desses depósitos na minha casa. E pior ainda, que são encontrados esses focos em recipientes, em objetos de fácil remoção, que nós chamamos de depósitos móveis de fácil remoção, que é uma latinha, é o prato de planta, é o pote do cachorro, do gato, do animal de estimação que ficou lá sem lavar, que é um balde que ficou esquecido, é um isopor, porque aqui o pessoal tem muito a cultura do peixe, né? Isopor a gente encontra bastante também. Os ralos. Mas a minha piscina está tratada. Mas aí o ralo pequenininho lá, a gente considera isso um depósito fixo, a gente encontra bastante também no ralo. Mas falando desses pequenos depósitos móveis, é muito fácil de resolver. E só cabe a mim, porque se eu deixo, né, um copo lá fora, esqueci minha caneca d'água lá fora e deixei lá, eu tenho que ter essa consciência que de 7 a 10 dias pode ter mosquito já se proliferando ali. Então, é isso que é importante as pessoas saberem e contarem para o vizinho, para a amiga, para o amigo, para a namorada, enfim. Vai chegar, já passou do tempo que a gente só, que saco falar da dengue. Não, agora a gente precisa entender que, assim, se a gente está numa reunião de família, é importante, assim, a gente falar 5 minutos. Ô, pessoal, vocês estão entendendo como é que está a situação da dengue, né? Sabem como é que a gente cuida disso, né? Porque é isso que é ser multiplicador, né? É poder usar essa informação a favor de proteger todas as outras pessoas que estão ao nosso redor. E até você trouxe aqui para nós a informação, né, que foi decretado o estado de emergência, né, Marinice, em relação à dengue. Os dados têm trazido também essa informação de que está aumentando os casos em relação aos anos anteriores, né? Exatamente. Nós temos, agora ontem inclusive, nós tivemos uma reunião de monitoramento da dengue, que nós chamamos, que é para observar como que está essa curva, né? Então nós temos uma curva de comparação com os dados de casos positivos do ano passado para esse ano, e nós vimos que já está 2 vezes mais do que o ano passado. Então essa curva ela está dobrada. A gente consegue observar uma linha crescente e acima disso já a próxima linha do ano de agora, né? Então, e a gente fechou o ano de 2023 com mais de 21 mil casos positivos. E assim, quando a gente lembra que em 2022 nós tivemos 195 casos positivos e 2023 a gente ter mais de 2021 tivemos 195, 2022 a gente já passou para 4.500, 2023 mais de 21 mil, alguma coisa a gente não está fazendo direito. Alguma coisa é de nossa responsabilidade. E a única maneira de não ter dengue é não ter mosquito. Então, se não deixar o mosquito criar, não vai ter a doença. Assim, realmente é alarmante, né? E só demonstra o quanto nós devemos agir em relação a isso, né? O quanto é um trabalho que depende também da gente, assim, de fato, né? E não a gente só falar e sim também executar. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência também em casa, né? A gente tem notado
Muito se fala aí recentemente sobre também a vacina da dengue, essas estratégias do governo, tanto que está hoje incorporado no PNI, né, a dengue, né, está tendo toda essa movimentação junto ao laboratório, porque pegou o laboratório também de surpresa, porque ele também não estava preparado, mas justamente essa mobilização não é à toa. Essa mobilização está acontecendo porque está se vendo, né, está sendo notado essa crescente nos casos de dengue, né? Então, as pessoas têm que entender o quanto isso realmente é preocupante, né? Porque senão a gente não teria essa falta tanto das vacinas, não falaria de métodos e maneiras também de você prevenir a dengue, né? Exatamente. E uma das preocupações que nós, né, da rede toda que estamos trabalhando com dengue, né, com mosquito e com a doença, enfim, uma das principais preocupações é que, assim, geralmente, quando tem uma vacina, as pessoas dão uma relaxada, né? Só que, assim, a gente precisa entender que existem outras arboviroses que o mesmo mosquito transmite, né? Então, é isso que você falou. Se está tendo essa mobilização nacional, não é à toa. É porque realmente mudou, nosso clima mudou bastante, né? E a gente tem que entender que se está se proliferando muito rápido o mosquito, e, por exemplo, há pouco tempo atrás, 2020, 2021, nós ainda tínhamos bairros aqui em Florianópolis que não eram infestados pelo mosquito. E hoje nós já praticamente não temos mais. A gente vê a presença do mosquito e a sustentação dele, a gente chama de sustentação quando a gente continua encontrando ele em diferentes regiões do mesmo bairro, a gente vê isso praticamente em todos os bairros. Então, tem essa mobilização toda. Nós temos aqui circulando dois sorotipos da dengue e o chikungunya também. Então, ano passado nós fechamos com 8 casos positivos de chikungunya. E além de todos esses números que eu te trouxe, o mais impactante, né, e o maior motivo de toda essa mobilização é conter os óbitos. No passado nós tivemos 16 óbitos por dengue em Florianópolis. 16 óbitos por dengue por conta de um mosquito é muita coisa. É muita coisa. Sabendo que em 2023 nós tivemos, em 2022 nós tivemos 3 óbitos. 2023 já passou para 16. Então, essa mobilização nacional, toda essa divulgação e para criar essa consciência nas pessoas de que a gente precisa evitar que as pessoas morram por conta de um vírus que pode ser evitado. Ele pode ser evitado. Como é que ele chegou aqui na ilha, por exemplo? O mosquito ele se desloca de várias maneiras. Ah, mas aqui na minha casa não tem nada, mas eu preciso cuidar de todos os ambientes que eu estou. Se eu vou lá na Farmacese comprar alguma coisa para mim, vou lá comprar um produto de beleza, eu chego lá e pode ser que na frente, no bueiro da frente, tenha água parada lá na rua. E nem é responsabilidade de lá. Por isso que a gente precisa ficar de olho, denunciar, informar os órgãos responsáveis por conta disso. Porque aí na minha casa eu cuido, mas daí o vizinho não cuida, o outro local não cuida, eu posso pegar dengue em diferentes locais, posso pegar no supermercado, na farmácia, em qualquer local. Entende? Então, assim, as pessoas precisam entender que se está... E hoje é impossível que uma pessoa diga que não está vendo notícias sobre a dengue. É impossível, assim, a gente tem visto que está tudo bem, que é o ramo que eu trabalho, é mais fácil de eu ver isso, mas a gente está fazendo uma divulgação ampla para as pessoas se conscientizarem mesmo, porque se está tendo essa mobilização é porque está muito perigoso mesmo. Eu, assim, sou uma pessoa que pouco acompanha televisão, essas coisas. E se você para na hora do almoço, por exemplo, em qualquer lugar, e você vê uma notícia, você pode ter certeza que em algum momento vai passar algo relacionado à dengue, porque realmente a gente está vendo que está num estado alarmante isso, né? E assim, quando você, só para resgatar uma fala sua, Marinice, quando você trouxe a questão das denúncias, que no vizinho você está vendo que tem um foco e ele não está fazendo nada para acabar com aquilo. E a gente pode denunciar, fazer uma denúncia em relação a isso. Você sabe me informar assim, qual que é a penalidade que essas pessoas também podem vir a ter caso elas não cuidem da sua própria área? Sim, então, uma das coisas que a gente divulga, né, é isso sobre as denúncias, e a gente tem um canal específico para denúncias que é o número 800 8080 155. Então, pode denunciar através desse canal. Ah, eu estou passando e estou vendo que tem um vizinho que não está cuidando do seu terreno, que está lá desocupado, né? Pode denunciar para nós, porque se houver lixo nesse terreno, pode ser que venha a ter focos do mosquito. Antes de eu falar da penalização, eu vou aproveitar esse gancho assim para falar também sobre terreno baldio que eu acabei de falar,
que às vezes eu penso assim, mas só tem dengue aqui em casa porque tem um terreno baldio ali do lado. Vamos continuar lembrando que o mosquito, entre preferir o terreno baldio que está lá do lado e a tua casa, ele vai preferir a tua casa, porque lá tem o alimento para ele. Então, é importante denunciar esses locais? Porque se tiver mato combinado com lixo, pode vir a se tornar um criadouro, né? Mas se tiver... eu moro perto de uma área de mata, que é muito comum aqui em Florianópolis. No mato, o mosquito da dengue não vai estar. Lá não tem o alimento para ele, então ele vai estar mais próximo possível. Por isso que ele é considerado um mosquito urbano, né? Então, é por isso. Em relação à fiscalização, nós monitoramos esses locais, nós observamos todas as denúncias que vêm em relação a isso, e nós vamos nos locais, né, para verificar se há algum responsável possível de que a gente possa conversar, orientar e passar informação. E agora nós estamos usando também, porque nós estamos em epidemia de dengue, estamos usando a estratégia de uso de drone para os locais abandonados. Tá? Então, falando de terreno baldio, local abandonado, se a gente não consegue acessar a pé, caminhando, nós estamos usando a estratégia do drone com o apoio da Defesa Civil. Todas essas pessoas, tanto aquelas que deixaram o local abandonado, quanto aquelas que não cumprem as orientações, porque nós damos muitas chances para as pessoas. Nós vamos lá e falamos, olha senhora, aqui na sua casa a gente encontrou mosquito da dengue, a gente encontrou um criadouro, é importante que a senhora cuide da sua casa e não deixe que isso aconteça, elimine esses locais. Daqui uns dias a gente volta aqui, tá? Nós voltamos na casa dela. Ela fala assim, mas é que não deu tempo. Tá, mas em 7 dias, que é o prazo que a gente geralmente estabelece, já deu tempo, dona Maria, da senhora resolver isso aqui. A senhora tem interesse mesmo? Tenho interesse. A gente ainda faz mais uma visita na maioria das vezes. E se a gente vê que a pessoa não está disponível para colaborar com isso, nós acabamos encaminhando para a fiscalização da vigilância ambiental, tanto aqueles problemas que as pessoas não resolvem, como aqueles locais que estão abandonados e a gente não consegue saber quem é o responsável. A partir disso, a vigilância ambiental, a fiscalização, vai procurar quem é o responsável, vai notificar, e se for reincidente, já vai emitir multa para esses locais, porque as pessoas precisam se conscientizar de que elas precisam resolver. Então, é dessa maneira que a gente trabalha. Ótimo. Importante a gente falar também, que você trouxe ali um exemplo da arbovirose, né, de outras arboviroses, sintomas, né, eles são muito semelhantes também, assim, em alguns casos, né, tanto da dengue quanto chikungunya, zika. É importante ter esse acompanhamento médico também. Sentiu algum dos sintomas que é semelhantes ali, né, tanto febre, que é muito comum, né? Febre, você fala, náusea, falta de apetite. Nos casos mais graves, até sangramento de mucosas, essas coisas. É importantíssimo procurar por um auxílio médico, né, Marinice? Exatamente. Se a pessoa sente febre combinada de mais um sintoma, como dor de cabeça, dor nos olhos, algum tipo de coceira, enfim, náusea, vômito, é importante que a pessoa já entenda que tem 2 coisas essenciais que ela precisa fazer. A primeira é hidratação, e é muita hidratação, não é pouca. Dengue precisa de muita hidratação. E aí ela precisa se hidratar e procurar o mais rápido possível uma unidade de saúde, especialmente os centros de saúde mais próximos da sua casa. Agora, se os sintomas eles forem de sangramento, de incapacidade, se forem sintomas muito maiores do que os comuns que nos possibilitam procurar um centro de saúde, aí elas devem procurar já as unidades hospitalares, a UPA, enfim. Porque tem muita gente que procura diretamente as unidades hospitalares quando são questões que ainda o centro de saúde consegue resolver. E isso faz com que fique superlotado um sistema e o outro fique, né, com oferta disponível. Então, as pessoas precisam entender isso. Tem algum desses sintomas, começa a se hidratar e busca ajuda médica nos centros de saúde mais próximos da sua residência. Legal. É também legal a gente só colocar aqui que dentre alguns manejos, né, algumas estratégias de algumas pessoas, que o uso dos repelentes, né, vale lembrar que, né, gente, o repelente não vai acabar com os focos da dengue, né? O repelente, ele é um mecanismo super bacana para poder
minimizar o contato desse mosquito com o teu corpo. Minimizar também, que a gente não pode garantir que vai ser 100%, né? Então vai minimizar, por isso da importância desse trabalho. E aí até algumas pessoas perguntam, né? Ah, mas é só aqueles que têm icaridina, é que tem Então assim, tanto icaridina, né, quanto DIT, a gente vê isso na nossa prática da farmácia, né? Esses questionamentos. Então tanto com icaridina quanto com o DIT-DET lá, que é outro composto químico ali, eles também vão auxiliar nessa proteção contra o mosquito da dengue, né? Mas deixando claro que é somente um mecanismo para evitar com que tenha contato com a sua pele, né? Não vai minimizar, aí não vai acabar com os mosquitos, não vai sair espalhando que não vai acabar com os mosquitos da dengue, né? Exatamente. Nós temos recomendado fortemente que hoje, né, nos dias de hoje, o repelente ele virou um acessório diário, né, extremamente necessário, porque as pessoas conseguem se proteger por um tempo limitado, como você falou, e elas precisam entender que o que acaba com o mosquito é combater os focos, né? Combater os locais com água parada. Então, só assim a gente não vai ter o mosquito. Mas é muito importante. A gente recomenda como uso diário e, inclusive, repassar, né? Passa pela manhã, à tarde faz novamente a aplicação, porque é importante como forma de prevenção. Nós recomendamos fortemente que telem as janelas. As janelas, as portas da minha casa, se for ver, é engraçado até de ver, porque até a janela do banheiro eu telei. Então, lá dentro de casa não entra um. Se entrar um, é porque em algum momento passou pela telinha da porta. Mas é bem importante e é muito eficiente. Então, assim como a gente deve telar as portas e janelas, essa mesma telinha que a gente usa, que ela tem que ser uma malinha bem fina, para ele não passar, porque o mosquito é muito pequenininho, é essa mesma que você vai usar lá no ralo. Ah, mas eu tenho aqui, eu aterrei uma caixa d'água para ser piscina da minha casa e agora eu não quero mais ou quero proteger ali. Também pode usar essa mesma telinha. Então, assim, usar repelente, usar tela nas janelas, usar roupas com proteção, né? Roupas compridas, calça, meia, calçado, camisa, blusa de manga longa, dependendo do objetivo que você tiver no seu dia, é extremamente importante. Porque como a gente já vem falando desde o início, né? Não pode tratar dengue hoje como a gente tratava dengue lá em 2020. E a gente só está no início de 2024, né? Então, em 3 anos, assim, acabou que se tornou uma coisa bastante preocupante. E assim, e tem notado também que antigamente a gente se limitava a falar muito, ah não, agora é verão, é mais comum, depois vai chegar o inverno, não vai ter mais, né? Acabou isso também, né, Marinice? Então, se a gente for observar, né, como está nosso clima hoje, Florianópolis também é difícil, porque é uma região mais quente mesmo, mas vamos falar em região, né, assim, maior, vamos pensar em escala maior, assim. A gente está tendo chuvas muito frequentes, a gente está tendo temperaturas mais altas, né? E isso é o ideal para o mosquito. Então, ele precisa de água e ele precisa de alta temperatura. Então, assim, o ciclo dele, que já é rápido, de 7 a 10 dias, nós observamos em campo diariamente que em 5, 6 dias a gente já está conseguindo ver mosquito voando também. Então, já passou do tempo da gente pensar nisso do inverno. O inverno passado a gente não teve temperaturas que foram baixas, né? Então, as temperaturas foram muito propícias. No inverno passado nós tivemos óbito no meio do inverno por dengue. Então, não tem mais isso de pensar, não, agora vai passar, né? É uma doença sazonal, como nós tratávamos. Agora ela já está se tornando, para nós, pelo menos, uma doença que é do ano inteiro, cuidar do ano inteiro. Então é o que é ainda mais preocupante, né? Quando a gente vê que isso tá também sendo modificado, né? E aí, você falou ali o telefone, né, para os casos de denúncia, e até mesmo para o pessoal que quer saber um pouco mais como que está a situação, né, no estado, né, informações onde eles podem buscar, assim, tem algum site, algum lugar, algum programa específico? Então, nós temos, né, nossas redes sociais, hoje em dia já está muito mais fácil de acesso por todas as pessoas, né? Então, nós temos um Instagram
do Centro de Controle de Zoonoses, que é onde a gente divulga informações recentes, informações diárias, boletins, né? Então, nós temos um boletim informativo que a gente divulga toda semana e ele está lá te mostrando quantos casos positivos tem nesse dia, né, durante essa semana, naquele cumulativo de tempo, quantos focos, aonde que as nossas equipes estão trabalhando, o que está sendo feito, no seu bairro, quantos focos tem, porque a gente coloca de todos os bairros quantos focos tem. Mas uma coisa que é bem importante a população entender é que o número de focos, né, a gente está falando de focos, não de casos positivos, mas de focos que a gente apresenta lá, não é aquela realidade, tá? O número de focos que nós encontramos foi só o que nós conseguimos acessar. Por quê? Porque nós não estamos em todo o território ao mesmo tempo. Então, hoje, inclusive, nós estamos trabalhando com uma estratégia do Ministério da Saúde que é bem recente, que é chamada de estratificação de risco. O que significa isso? Nós fazemos, em parceria com a Vigilância Epidemiológica, mapas de calor. Então, nós chamamos de áreas quentes aquelas áreas onde está a maior concentração de casos positivos, de pessoas doentes, para dengue ou para chikungunya. Se está mais vermelho, usamos cores, né? Se está mais avermelhada aquela região, nós direcionamos as nossas equipes para lá. E essas equipes vão fazer a varredura de todo aquele raio onde está essa concentração de pessoas ali doentes, para poder divulgar para a população. Então, hoje, se as pessoas veem no território os nossos agentes trabalhando, podem ter certeza que tem pessoas doentes lá. Porque antes a gente fazia modalidade de mutirão, fazia varredura no bairro, depois ia para outro bairro. Agora nós estamos direcionando para os locais onde tem maior concentração de pessoas doentes. Ô Marina, esse trabalho que vocês fazem, que a gente está falando assim, tanto de terreno baldio, de vizinhos e tal, também são feitos nos prédios, nos condomínios. Se eu tô lá na minha janela, tô vendo que tem um vasinho lá na janela do vizinho que está lá com água. Vocês conseguem alcançar essa parte assim essa parte urbana, onde está mais com maior intensidade de prédios, né, e apartamentos, essas coisas? Então, por isso que é importante esses canais, né? Tanto para informação quanto para denúncia, porque aí se eu estou vendo lá no prédio vizinho, eu posso falar que nesse centro de denúncias aí, eu posso falar assim, olha, no prédio número tal, no andar tal, tem um apartamento que está com essa situação, né? Bromélias, a gente vê muitas bromélias, e por mais que haja um grande debate em relação às bromélias que acumulam água, e as pessoas ainda achem que as bromélias não são focos do mosquito, aqui em Florianópolis eles são. Eles estão usando as bromélias como local para se proliferar. E as pessoas cultivam essas bromélias muitas vezes nos apartamentos. Então, usar esses canais, esses diferentes canais, para poder tá denunciando e às vezes até alertando, né? A gente vai lá e conversa, a gente chega e a pessoa fala, nossa, eu realmente não sabia, né? Então, às vezes as pessoas não sabem mesmo que aquela planta ou aquele vaso, da maneira que está, pode acumular água. Então, a nossa presença, ela nunca é uma presença de fiscalização. Ela é uma presença de ajudar a população, né, de inspeção, de orientação, de tirar dúvida. Por isso que as pessoas não podem ter medo de receber em casa. Claro, os nossos agentes sempre eles estão devidamente uniformizados, né? Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco no Centro de Zoonoses para perguntar, olha, fulano de tal, com matrícula tal, é funcionário de vocês? Isso é importante, a gente está sempre pronto para receber essas ligações, tirar essas dúvidas, né? Então, se vê locais assim, como você mencionou lá do prédio do lado, pode também falar conosco para a gente poder fazer uma vistoria. A gente direciona uma equipe até lá, a equipe vai, acessa esse local e conversa com a pessoa para orientar. Ah, legal. Inclusive, você falou algo aí que eu acho que é bem legal, até deixar bem claro, voltar para frisar isso. Caso eles tenham alguma dúvida, porque, querendo ou não, né, a gente vê muita coisa hoje em dia acontecendo. Caso eles tenham alguma dúvida em relação até ao próprio colaborador, qual que é o contato, o número que eles podem estar ligando ou acessando para poder falar com vocês para tirar essa dúvida? Isso. Se eu tiver um agente na frente da sua casa e você tiver com dúvida, fala com ele. Pergunta, qual é o seu nome e sua matrícula? Ele não pode negar, né? Os nossos servidores, eles estão, além de uniformizados, eles estão, né, sempre prontos para isso. Vai te fornecer a identidade, vai te fornecer o número de matrícula, aí pode ligar para o 3338-9004,
que é o número do Centro de Controle de Zoonoses. E aí perguntar se essa pessoa é servidor nosso ou não, e aí a gente já pode também tirar dúvidas, já pode estar podendo falar com a pessoa. Agora, lembrando que esse não é o nosso canal de denúncias, tá? Esse é o canal para a gente poder tirar dúvidas. O nosso canal para denunciar qualquer local com água parada com problema, é o 800 80 80 155. Ótimo. Marinice, assim, ó, parece que foi agora que a gente começou, mas já estamos encerrando e voou o tempo aí. E acho que isso é muito legal porque a gente consegue, todo esse tempo, também levar informação para as pessoas, a fim de trabalhar muito essa questão da prevenção, né? Como eu até havia dito para ti anteriormente, aqui na Farmacés a gente tem muito esse compromisso, né, com as pessoas de levar informação relacionada à saúde, a fim de prevenir mesmo. E aqui nada mais é isso, né? Quando a gente informa, quando a gente fala, a gente também gera neles esse conhecimento para que assim a gente consiga prevenir os focos da dengue, prevenir as doenças, futuramente hospitalizações e óbitos, né, em graves casos. Então, muito obrigado, né, pela sua participação, por contribuir conosco com todo esse conhecimento aí, todas essas informações que você nos passou. Fica à vontade agora também para deixar um recado aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para que a gente continue fazendo esse trabalho em mãos conjuntas, né, para que a gente consiga juntos aí minimizar ao máximo e quem sabe um dia acabar com esses focos aí da dengue. Exatamente, Charles. E eu costumo dizer que as pessoas nos convidam, ficam gratas, né, enfim, mas nós ficamos muito gratos, porque como nós não conseguimos estar em todo o território ao mesmo tempo, essas formas de comunicação, elas são muito eficientes, né? Eu costumo dizer que quando me convidam para uma palestra, eu não vejo tanta eficiência quando eu vou para fazer uma conversa com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, e a gente tem feito muito isso. Então, se as pessoas quiserem, podem nos contactar também para esse tipo de conversa, um debate, né, enfim, tirar essas dúvidas também. Eu agradeço muito a oportunidade, né, porque eu acredito mesmo que com essa informação, com esse conteúdo, a gente possa formar multiplicadores, assim como vocês, né, você, o apoio aqui, enfim, para que a gente possa estar sabendo sobre a dengue e repassando esses cuidados para outras pessoas que são do nosso círculo também, né. E para a população em geral, então, os principais recados, né, as principais mensagens que eu posso deixar nesse momento é que as pessoas recebam os nossos agentes quando, né, verem eles na sua área de moradia, de estudo, de trabalho, possibilitem, são trabalhadores, estão lá trabalhando no sol duro, enfim, possibilitem que eles acessem o seu espaço, porque às vezes, muitas vezes, as pessoas falam assim para nós: eu jamais imaginei que nesse papel de bala que caiu aqui no meu terreno teria um foco do mosquito da dengue. E nós encontramos, sim, em tampinha de garrafa PET, em papel de bala. Então, não só todos esses que comumente a gente conversa, né, esses depósitos, que são as calhas, as caixas d'água, a piscina, o ralo, mas prestar atenção no brinquedo da criança que ficou esquecido, porque são locais que, se acumular água, podem vir a se tornar um criadouro também. Então, a principal mensagem para a população é não deixar água parada, observar uma vez por semana é suficiente, e se tiver qualquer sintoma, procurar a ajuda médica, para não deixar que se piorem os sintomas. E beber muita água, hidratação principalmente é muito importante. Show de bola, Marinice. Muito, muito obrigado. Pessoal, e vocês aí que têm nos acompanhado, tanto pelo YouTube, né, pelo nosso Instagram e também pelo nosso canal ali no Spotify, no Momento SBA. Então, muito obrigado por todos vocês que estão conosco aí. Continue nos acompanhando, continue nos divulgando aí nosso canal, nosso momento para todo mundo, né? E no Spotify, como eu disse ali para vocês, vai para o trabalho, vai para academia, vai para a escola, coloca ali o fonezinho, nos acompanhe lá no Spotify, Momento SBA, sempre com o compromisso de levar informação relacionada à saúde para todos vocês. Porque vocês sabem, gente, que aqui na Farmacés, com o nosso Momento SBA, se precisar, é só chamar. Se inspire nesse movimento. Saúde